Olá pessoal, então vamos continuar aí nossas questões, né? Vamos aí no quadro. A Companhia Generosa, ele falou, efetua as seguintes operações no mês de fevereiro de 2013, compra de mercadoria a prazo no valor de 50 mil, obtendo um desconto comercial de 10% no valor da compra. Venda de todas as mercadorias por 97 mil, concedendo desconto comercial de 8 mil no ato da venda. Pagamento antecipado de uma duplicata referente à compra a prazo, obtendo um desconto de 3 mil sobre o valor da mesma. Vamos saber trabalhar desconto aí, né? Grande coisa da questão. O comprador das mercadorias vendidas pela Generosa reclamou que houve divergência no tipo de mercadoria entregue, fato que motivou a concessão de um abatimento de 4 mil sobre o valor da venda, a fim de evitar uma devolução das mercadorias. Então teve um abatimento ainda nas vendas. Desconsiderando os impostos e incidentes sobre compras e vendas, sabendo que não havia estoque inicial, o lucro bruto obtido pela Generosa em fevereiro de 2003. Lucro bruto, aquela primeira parte da DRE, nós temos que achar o valor das vendas. O valor das vendas ele me falou, venda de todas as mercadorias por 97 mil e foi ainda concedido, né, um desconto comercial de 8 mil. Então, 97 mil... foi concedido um desconto, esse desconto no momento da venda, desconto comercial. Esse desconto é uma dedução das vendas brutas para a gente achar as vendas líquidas, no valor ali de 8 mil desconto. Esse pagamento antecipado, isso não vai ser, isso é financeiro, né? Mas ainda foi concedido aí, e foi na compra, né? No pagamento aí que teve na compra, ainda foi concedido o comprador das mercadorias reclamou e você ainda concedeu um abatimento de 4 mil. Nossa empresa concedeu um abatimento no valor de 4 mil, desconto, abatimento, tem que ver se houve devolução, não houve devolução, e também não houve tributos incidentes sobre vendas. Então aqui nós já temos as vendas líquidas, 97 menos 12, 97 menos 12, 85 mil o valor das vendas líquidas. O CMV, custo da mercadoria vendida, falou, comprou a prazo 50 mil de mercadorias, obtendo um desconto comercial de 10%. Então, o valor das compras líquidas não teve mais nada, né? Olha só, né? Seguintes operações, ela comprou, né? E teve pagamento antecipado, isso não vai influenciar em nada, e teve um desconto no ato da compra. Então, o valor das compras líquidas vai ser 50 mil menos o desconto de 5 mil. Portanto, o valor das compras líquidas é igual a 45 mil. 45 mil as compras líquidas, ele falou que vendeu todas as mercadorias. Logo, o CMV vai ser o próprio 45 mil. Né? Nós já achamos o CMV, 45 mil, já temos o valor das vendas líquidas, portanto, acharemos aqui o lucro bruto por dedução, 85 menos 45, 40 mil é o valor do lucro bruto, portanto, alternativa correta aí, letra B de bola. Tranquilinho aí, só pra gente, né, revisar esses conceitos. Portanto, questão 13, questão caiu no concurso de analista tributário da Receita Federal, o último concurso, né, que nós tivemos, 2012, já se vão aí 5 anos que não tem concurso para analista da Receita Federal. A ASA, Sociedade Abraços, no exercício de 2012, evidencia um prejuízo contábil e fiscal. Olha só, ele está me dizendo que é prejuízo contábil, né? Prejuízo contábil e fiscal. O que me interessa aí na prova de contabilidade é prejuízo contábil, mas é fiscal também, não interessa. De 4.300, uma provisão para imposto de renda de 5 mil e um resultado positivo antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro e das participações no valor de 35 mil. Deste resultado, a empresa deverá destinar 3 mil para participação estatutária de empregado, 2.700 para participação estatutária de administradores, 2 mil para a reserva estatutária, além da reserva legal. Após a contabilização correta desses procedimentos, pode-se dizer que o encerramento da conta de resultado do exercício foi feito com lançamento a débito no valor de... Se você apurou o resultado do exercício e vai encerrar com o lançamento a débito, foi porque o resultado do exercício foi lucro. Não é porque essa conta de apuração do resultado do exercício é uma conta transitória. Você apurou, depois você encerra, vai jogar isso para lucros acumulados para dar destinação. Então você debita o resultado do exercício e acredita lucros acumulados para dar destinação. Então vamos lá. Ele me falou um resultado positivo antes do imposto de renda. Então nós temos ali um lucro antes do imposto de renda no valor de quanto? De 35 mil. Ele me falou que teve uma provisão para imposto de renda, não teve contribuição social, ali já deve estar junto, né? Provisão para imposto de renda no valor de 5 mil.
Logo, o lucro após a dedução do imposto de renda vai ser 35 menos 30, menos 5. Portanto, um lucro após a dedução do imposto de renda de 30 mil. Né? Beleza. Desse resultado deverá destinar participação estatutária de empregado, 3 mil. Participação de empregado vai ser 3 mil. Ó, 10%. Beleza, 3 mil. A participação estatutária de administradores vai ser 10% da base anterior, que foi 30 mil, menos a participação anterior, 3. 10% de 27, deu 2.700. Tudo batendo aí, né? Deve ter sido 10%, não obrigatoriamente, né? 10%. Aí nós temos o lucro líquido do exercício. Vai ser 30 mil menos 5.700, vai dar 24.300. É o lucro líquido do exercício. 24.300. Esse lucro líquido é que depois, né, você vai dar as destinações para reserva. Então você apurou, na apuração do resultado do exercício, houve um lucro de 24.300. As receitas suplantaram a despesa em 24.300. Mas essa conta de apuração do resultado do exercício é uma conta transitória. Quando chegar aqui no final, você vai encerrar essa conta e vai jogar para que conta? Para lucros e prejuízo acumulado. Então essa conta vai receber o resultado do exercício, 24.300, certo? Aí só posteriormente ela vai destinar para, ó, reserva estatutária, reserva de lucros, que ele falou aí. Mas isso é posteriormente. Ele quer saber, após a contabilização correta desses procedimentos, pode-se dizer que o encerramento da conta de resultado do exercício foi feita com um lançamento a débito de... Ele está me perguntando qual foi o lucro do exercício, certo? Porque quando você encerra isso aqui, você encerra é para, né, você pegar e transferir o lucro para a conta lucros ou prejuízo acumulado. Como foi encerrado com lançamento a débito, foi porque o saldo final foi crédito. Se tivesse sido encerrado com lançamento a crédito, teria sido por, né, porque o saldo teria sido débito, teria tido um prejuízo aí essa empresa. Portanto, o lucro do período vai ser 24.300, foi a conta que foi encerrada aí de apuração do resultado do exercício. Beleza? Questão aí de 2012, do concurso de auditor, né, o penúltimo concurso. Os estatutos da Companhia Ômega estabelece que, dos lucros remanescentes após as deduções previstas pelo artigo 189 da Lei 6.404 atualizada, deverá a empresa destinar aos administradores, debêntures e empregados uma participação de 10% do lucro do exercício a cada um. Tomando como base as informações constantes da tabela abaixo, pode-se afirmar que o valor do lucro líquido do exercício, vamos calcular aí o lucro líquido do exercício. Ó, resultado antes do imposto, contribuição e participações deu 500 mil, tivemos aí um imposto de renda de 100 mil, né, e um saldo lá de lucros acumulados, prejuízo acumulado de 150 mil. Então, pessoal, olha só, então nós temos o lucro antes do imposto de renda, que ele me falou que o lucro antes do imposto de renda foi quanto? 500 mil, e teve uma provisão para imposto de renda e contribuição social de 100 mil. 500 mil, e teve um imposto de renda e contribuição social no valor de 100 mil, não é isso aí? Portanto, o lucro após a dedução do imposto de renda vai ser de quanto? Vai ser de 400 mil. É isso que vai ser a base de cálculo aí das participações. E ele disse, ó, participação administradores, debêntures e empregado, né? Uma participação de 10% do lucro a cada um, debêntures, empregados e administradores. Debêntures, empregado e administradores, de 10% para cada um. Significa que os debenturistas vão receber 10%. Ah, Silvio, não é 10% de 400 não, Silvio, que tem prejuízos acumulados. Então vai ser 10% de 400 mil menos 150, que foi o valor do prejuízo acumulado. 400 menos 150 vai dar 250. 10% de 250 vai dar 25 mil, vai ser o valor das participações de debenturistas. Participação de empregado, 10% da base anterior. Quem foi a base anterior? 250 mil. Menos a participação anterior, 25 mil. 250 menos 25 vai dar 225. 10% vai dar 22.500. É a participação de quem? Dos empregados. Dos administradores vai ser a base anterior. Quem é a base anterior? 225 mil menos 22.500. Que isso vai dar quanto, Silvio? Isso vai dar 202.500. Ó, isso aqui vai dar 202.500.
202.500. Portanto, 10% de 202.500 vai dar 20.250 é a participação de administradores. E aí nós teremos o lucro líquido do exercício. Quem vai ser o lucro líquido do exercício? Vai ser 400 mil menos aquelas deduções todas ali, né? Debêntures, empregados e administradores. Que somando os três vai dar quanto? Vai dar 67.250. 67.250, 400 menos 67.250, vai dar um lucro líquido no período de 332.250. 332.250, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Está tranquila, né? Só pôr em prática aí o que nós aprendemos. Perfeito, Silvio. Aí, questão 16, o valor das participações dos administradores. Nós calculamos, né? A participação dos administradores foi 10%, da base anterior 205 menos 22.500, que deu 20.250. 20.250, portanto, a alternativa correta aí, letra E. Só lembrando, a primeira foi 25, a segunda 22.500, né? Olha só, se você não obedece a ordem, você poderia marcar aí letra D de dado. O valor da participação dos administradores, 20.250. Beleza? E aí, pessoal, né? Não tem sido muito comum cair esse tipo de questão, essas questões grandes aí na prova de auditor da Receita, né? Nos outros concursos, normalmente eles colocam a parte segmentada, mas a gente vai resolver essa questão toda, essa questão de DRE. Mas antes eu quero comentar aqui algumas coisas, né, que nós tivemos aí. Olha só. Primeira coisa é que a gente, quando for fazer prova, a gente tem que estar sempre preparado para a ESAF aí. Duas coisas é aquela coisa do abatimento. Nunca mais cobrou esse tipo de coisa, não. Mas olha só, se você tiver vendas brutas no valor de 100 mil, aí tiver devoluções, descontos incondicionais e abatimentos, certo? Olha só, devolução, desconto incondicional e abatimento. Perfeito, Silvio. Aí, esse valor da devolução, vamos supor que houve 20 mil de devoluções, certo? 10 mil de desconto incondicional e foi concedido um abatimento de 5 mil. Aí eu estou querendo calcular os tributos incidentes sobre vendas, ICMS, PIS e COFINS. Qual é, né, a lógica aí da coisa? É esses tributos, né, incidir em cima de que valor? Vamos pôr ICMS, PIS e COFINS, Silvio, todos eles. E somei os três, deu 25%. Eles vão incidir em cima de que base? Dessas duas aqui, eu sei que obrigatoriamente eu tenho que abater na base de cálculo tributo, devolução e desconto condicional, certo? Então, uma hipótese seria ele aplicar 25% em cima de 70 mil. Ou seja, eu tirar a devolução e desconto condicional. E outra situação seria eu aplicar os 25%, que é o somatório dos tributos, ICMS, PIS e COFINS, em cima de 35 de 65 mil. O correto é isso aqui, ó. O correto é a primeira situação. Ou seja, é você não tirar os abatimentos da base de cálculo do PIS, COFINS e ICMS, certo? Olha só, o abatimento é uma dedução das vendas brutas para a gente achar as vendas líquidas. É uma dedução. Agora eu estou falando de você tirar o abatimento da base de cálculo dos tributos. Né? Porque a lei fala assim, das vendas brutas a gente tira as deduções. Deduções vai ser o quê? Devolução e desconto condicional. Os abatimentos e os tributos incidentes sobre vendas. Pessoal, quando você tem uma devolução e desconto condicional, isso tem impacto tributário. Né? Diminui a base de cálculo dos tributos, vai diminuir o ICMS. Teve devolução, tem circulação de mercadoria. Teve o desconto condicional, diminui. Certo? Agora, o abatimento, a regra é que esse abatimento seja posterior à venda para evitar uma devolução. Então esse abatimento, pessoal, ele não tem circulação de mercadoria, ele não tem impacto tributário, certo? A regra é essa é a regra. Então, como ele não tem impacto tributário, a gente não vai diminuir o abatimento da base de cálculo dos tributos. Então, todas as bancas cobram assim, deve ser feito dessa forma aqui, dessa maneira, certo? Deve ser feito dessa maneira. Entretanto, dona ESAF, né, em algumas provas passadas, depois nunca mais eles cobraram isso, andou invertendo a exceção pela regra. Como invertendo a exceção pela regra, Silvio? Ela pegava e colocava esse abatimento, tirava esse abatimento na base de cálculo dos tributos, certo? E é possível, Silvio, olha só, quando você compra uma mercadoria, né, quando você vai vender uma mercadoria, se você conceder
Se você vai lá pedir, aí o cidadão pega e ele concede um desconto, né, por você comprar em quantidade, por você se pagar em dia, tudo isso, ele está lhe concedendo um desconto, aquele desconto condicional no momento da venda, certo? E o abatimento era posterior à venda, a regra é essa. Mas pode ser que quando você vai comprar alguma coisa, a mercadoria, por exemplo, possa estar variada, certo? E se ela tiver variada, ele vai te dar uma diminuição do valor ali. Só que aquela diminuição do valor não atende tecnicamente ao desconto condicional. Então se você vai comprar alguma coisa e ele te concede ali no momento da venda por estar avariada, aquilo ali vai ser o quê? Aquilo ali vai ser um abatimento. Só que esse abatimento ele está sendo dado no momento da venda. E se o abatimento é dado no momento da venda, ele é sinônimo de desconto condicional. Certo? Ele vai estar lá no momento da venda, ele vai estar com sinônimo de desconto condicional, ou seja, vai estar na nota fiscal, vai ter impacto tributário. Certo? Aí uma puta de uma sacanagem. Certo? Aí ela pega e coloca como base de cálculo 65 mil, diminuindo esses 5 mil do abatimento da base de cálculo dos tributos, certo? Isso não é correto. Isso não é correto. Agora, se você pega uma questão, todas as bancas cobram desse jeito. Agora, a Silvia pegou uma questão da ESAF que ele falou assim, conceder um abatimento de tanto para evitar que a mercadoria seja devolvida. Ah, meu amigo, era isso que eu precisava saber. Se foi concedido um abatimento para que a mercadoria não fosse devolvida, é porque a mercadoria está no estabelecimento do comprador. Né? Então aquilo não foi dado no momento da venda. Então, aquela ali não gera dúvida. Seria 25% em cima de 70 mil, se for ESAF, se for o que for. Certo? Ô Silvio, uma prova da ESAF, como é que eu tenho que fazer? O correto é você fazer assim, ó. 25% mesmo de 70 mil. Mas possivelmente você não encontra gabarito. Certo? Se encontra marca esse negócio. Agora, se você não encontrar gabarito, diz, ih, lá vem a sacana da ESAF, tirando o abatimento da base de cálculo dos tributos, ou seja, considerando aquele abatimento no momento da venda. Ela quer me pegar, mas eu não vou deixar. Aí você pega e faz desse jeito aqui, certo? Tomar cuidado. O correto é esse aqui, o correto é dessa forma, você somente tirar as devoluções e os descontos incondicionais. Beleza? Outro fator importante é o seguinte, né, muita gente perguntando, a gente até gravou aqui vídeo com essa recente decisão do STF, de tirar o ICMS da base de cálculo dos tributos. Então olha só, se você vendeu, né, vendeu 100 mil, aí você pega e tem o ICMS de 20%, tem o PIS e tem COFINS, certo? Vamos supor o PIS de 2% e COFINS de 10%. O que nós tínhamos até agora é o seguinte, é que a base de cálculo desses tributos é a mesma. Vai ser 20% de 100 mil, que vai dar 20 mil, 2% de 100 mil, que vai dar 2 mil, né? COFINS 10% de 100 mil, 8%, colocar 8%, né? Só para ficar 8% de 10 mil, que vai dar 8 mil, certo? Isso é que nós temos, essa empresa teria vendas líquidas no valor de quanto? De 70 mil. Isso nós tínhamos o tempo todo sendo feito desse jeito. Saiu essa decisão recente do STF, dizendo que não é, né, o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e COFINS. Nesse caso que eu estou fazendo, ele está integrando. Ah, Silvia, então como seria a forma correta? Seria 100 mil menos ICMS, 20% vai dar 20 mil, já o PIS e a COFINS, eles não serão mais em cima dos 100 mil. Será 2% de 100 menos 20, 2% de 80 mil. 2% de 80 mil vai dar 1.600. A COFINS vai ser 8%, não de 100 mil. Eu vou tirar o ICMS, certo? Vai dar 8% de 80, vai dar 8.864, 6.400. Portanto, na realidade, o valor das vendas líquidas da empresa será 72 mil. Silvio, isso é correto? Isso é correto, o STF entendeu desse jeito, depois de uma briga tão grande, né? Por quê? Porque aqui você estava pagando PIS e COFINS em cima de uma receita que não era sua. Em cima de uma receita que teoricamente é do Estado. Essa receita ali, você está sendo um contribuinte de quê? Pessoal de direito, que está contribuindo de fato, né? É o cidadão lá que está comprando, certo? E esse tributo, essa receita de tributo, né? Você só faz repassar. Você vai repassar, você é o contribuinte de direito. Mas de quem é essa receita? É do Estado, certo? Então você está pagando em cima de um valor que é a receita de outro ente, certo? Então isso é sacanagem. Mas aí você me pergunta, ô Silvio, e eu vou fazer agora de que jeito, Silvio? Pessoal, olha só, né? Isso houve uma decisão do STF, né?
essa decisão do STF ainda, para que seja, né, retirado, tem que ter uma resolução do Senado. Então, a ESAF, normalmente, ela é extremamente legalista, certo? Então, no meu entender, ela vai continuar cobrando dessa forma, certo? Ela vai continuar cobrando dessa forma. Ah, Silvio, eu peguei uma questão lá que eu fiz e estava lá, segundo decisões recentes do STF, eu já sei que eu tenho que aplicar isso aqui, certo? Ô, Silvio, eu fiz e tinha as duas coisas, Aí, né, eu tinha as duas respostas. Aí um negócio, né, sacana, mas eu acho que aí também você deveria marcar desse jeito aqui, mas não é para ele colocar desse jeito, certo? Não é para ele colocar tendo as duas respostas. Para mim ele vai colocar, se colocar esse tipo de coisa, vai colocar sem ter as duas respostas e vai colocar nessa fórmula de cálculo aqui. Pessoal, só para você ter ideia, aquela parte do desconto incondicional de você tirar da base de cálculo, né, do ICMS, mas não tirava da base de cálculo de quem? Do IPI, certo? O STF julgou que aquilo ali deveria ser tirado em 2015. Certo? 2015, o STF disse não. O IPI tem que ser em cima do valor líquido. Se teve desconto, você abate na base de cálculo do IPI. Certo? Só agora, em março de 2017, que houve a resolução 01 de 2017, que retirou, né, aquela legislação que foi declarada inconstitucional. Certo? Aquele artigo, o artigo 14 lá da lei do IPI. Certo? Então, né, então a Receita iria cobrar daquele jeito, porque a lei está em vigor, a lei estava em vigor, dependia dessa resolução do Senado para tirar da coisa, né? Então, eu acho que ele ainda vai cobrar desse jeito aí, mas vamos guardar os próximos capítulos, eu sei que você vai ter que responder, você respondeu, teve as duas respostas, você marque desse jeito, mas fique atento, conforme eu te disse, que eu, Silvio Sandi, acredito que vai ser dessa forma aqui ainda, né? Mesmo havendo aí essa declaração aí do STF. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então vamos voltar lá para a gente fazer a questãozinha, né? A dita questãozinha aí, que é uma questão de DRE, certo? E essa DRE a gente vai pegar aqui, vamos fazer, né? Aqui mesmo, tem uns lugarzinhos aqui, a gente vai seguindo aqui, ó. Então a gente vai ver qual é a primeira conta da DRE. Essa DRE é de serviço, foi bom que a gente trabalhou de vendas e tem essa DRE de serviço. Receita de serviço prestado, 100 mil. Ó, receita bruta de serviços. Quanto, Silvio? 100 mil. Olha só, quais são as deduções que nós podemos ter aí? Ó, devolução. Ah, Silvio, devolução de serviço não tem não, Silvio. Mas tem serviços cancelados, pode ter serviços cancelados. Não existe devolução de serviço, mas pode ter sim, né? Serviços cancelados. E tem, né? Serviços cancelados. Está aqui, ó, 10 mil. Riscar logo ali. Serviços cancelados no valor de 10 mil. Aí eu vou ver aqui se tem descontos incondicionais. Descontos incondicionais concedidos. Está aqui também, ó. 10 mil. Aí eu quero ver se teve abatimento. Não teve abatimento. Não teve, né? Aí eu quero ver agora os tributos incidentes sobre serviços. Os tributos incidentes sobre serviços, quais são os tributos incidentes sobre serviço? Está ali, COFINS 2%, ISS, em vez de ser o ICMS, é ISS, 3% e PIS 1%. Então vão ser 6%, né? 6% de que valor esses tributos incidentes sobre serviço, Silvio? Ó, 6% de quanto? De 80 mil, né? Porque eu tiro os serviços cancelados, devolução. 6% de 80 mil vai dar 4.800. Ô Silvio, a decisão do STF foi para você abater o quê? O ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Não foi para você abater o ISS, certo? Claro que as empresas também vão entrar, mas foi em relação ao ICMS, certo? Aí nós vamos ter receita líquida de serviços de quanto? 80 mil menos 4.800. Portanto, 24.800. Portanto, 75.200 é a receita líquida de serviços. Aí teremos que tirar o custo dos serviços prestados. Vamos ver custo dos serviços prestados. Está aí aonde custo dos serviços prestados? Está aqui, ó, 65.200. 65.200 custo do serviço prestado. Portanto, nós vamos ter aí o lucro bruto, o resultado com serviços, no valor de quanto? De 10 mil. Desses 10 mil, ó, lucro bruto de 10 mil, nós vamos tirar aí o quê? Nós vamos tirar as despesas todas aí, né? E receita. Ó,
Propaganda e publicidade, vamos tirar. Despesa, 900. Propaganda, vamos tirar aqui 900. Aí nós vamos ter, provisão para imposto de renda não, né? Juros pagos. Aqui você pode pensar assim, Silvio, mas o juro, aqui, se isso aqui é uma DRE, é porque houve a despesa e ainda foi pago. Você não me imagina, pode ter pago, mas não houve, o fato gerador não teria sido despesa. Houve a despesa e ainda foi pago. Despesa de juros de quanto? Juros de 250. Beleza? Pago, PIB/PASEP nós já vimos, né? 1%. Desconto obtido é receita de 7.500, ó. Receita de 7.500, que foi um desconto obtido. Beleza. Serviços cancelados nós já pegamos. Depreciação 350. Depreciação, a despesa de depreciação 350. Aqui morreu, só tem lá a receita não operacional, né? Que é aquela coisa que a gente vai chamar lá de outras receitas. Perfeito. Aí nós vamos ter impostos e taxas de quanto? De 250, contribuição vem depois, descontos condicionais concedidos. E isso é uma despesa financeira. Uma despesa financeira de quanto? De 1.000, descontos concedidos, condicionais concedidos. Salários e encargos, despesa de quanto? De 1.500. Beleza, juros recebidos, receita de juros, de quanto? 750. Juros recebidos, está aqui, morreu. Água e energia, tá lá, despesa de quanto? De 100. Ó, juros recebidos foi receita. Água e energia, despesa de 100. Imposto sobre serviço nós já pegamos. COFINS já pegamos. Tá lá, despesa bancária de quanto? De 400. E temos lá comissões sobre serviços de quanto? De 8.000. Aí a gente vai ter o resultado operacional, seja lucro operacional ou, né, lucro operacional ou o que, Silvio? Ou prejuízo operacional. Vamos fazer aqui esse negócio rapidinho. De parte positiva nós temos 10.000, 7.500 e mais 750. Vamos ver a parte negativa, né? Vamos somar aí a parte negativa rapidinho, a gente matar logo esse negócio, né? Olha só. Aí nós temos ali despesa de juros 250 mais, ó, né, essa despesa aqui de 900 mais 600 com mais 1.000, 1.600 com mais 1.500, 3.100 mais, né, 3.100 tá aqui 100 com 400, 500 com 8.000, 8.500. Isso vai ser igual a 12.750. 12.750 menos quanto, Silvio? 10, 17.500, 17.500 com mais 750, vai dar 8.250, né? 18.250 menos 18.250, isso vai ser igual a um lucro operacional de 5.500. Lucro operacional 5.500. Aí a gente teve ali naquela questão, que na época era esse conceito, receita não operacional, aqui a gente chama de outras receitas. Outras receitas no valor de quanto? De 2.500. Portanto, aí nós vamos ter o lucro antes do imposto de renda de quanto? De 8.000. E aí nós vamos ter o imposto de renda, ele me deu o valor do imposto de renda, o valor da contribuição social. Contribuição social primeiro, claro, a contribuição social, ele me falou que foi de 10%. 10% de 8.000 vai dar quanto? 800. O imposto de renda também ele me disse. Imposto de renda de quanto? Provisão para imposto de renda de 15%. Ah, Silvio, vai ser 15% de 8.000 ou de 7.200? De 8.000. A base é a mesma. 15% de 8.000 vai dar quanto? 1.200. Portanto, nós vamos ter o lucro líquido do exercício 8.000 menos 800 menos 1.200, que não tem participações, né? Vai dar um lucro líquido do exercício no valor de 6.000. Perfeito. 6.000, agora é a gente procurar a resposta. Como, Silvio, que eu vou procurar a resposta? A receita líquida de serviços é 75.000, ele está dizendo é certo, aqui está errada. A receita líquida de serviços é 75.200, está aqui. Receita líquida de serviços, 75.200, correto. Aí depois vem, o lucro líquido após o imposto de renda e a contribuição social será 4.500, né? O lucro líquido após o imposto de renda e a contribuição social vai ser quanto? Vai ser 6.000. Vai ser 6.000. Então isso aqui parece que está incorreto. Vamos ver os outros.
O lucro operacional líquido vai ser 5.500, perfeito. 5.500. A contribuição social foi 800, correto. O imposto de renda foi 1.200, correto. Portanto, ele pede para você assinalar a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta vai ser que letra? Vai ser letra B de bola. Perfeito aí, né, pessoal? Então, aí a gente resolveu uma questão completa de DRE, até para a gente treinar isso aí, né? Como é que poderia cair. Mas você vê que normalmente eles pedem segmentada. Então, a gente dá um tempinho aqui para tomar água e a gente já volta com mais questões. Até já.